Olá, queridos! Sejam todos bem-vindos ao nosso Tira Dúvidas. Eu sou a professora Sara Arinana e a gente vai estar estudando Biologia. Você já nos segue nas nossas redes sociais? @Centro de Mídias _AM. E quando você postar aquela foto dos seus estudos, nos marque. #Projeto Conquistar Seduc AM. Vamos ver a nossa aula. Aula 2, Biologia. Se correr, o bicho pega. E o objeto de conhecimento é relações ecológicas, harmônicas e desarmônicas. Vamos lá, vamos para a nossa dúvida. Os seres vivos se relacionam apenas para se alimentar? Como assim, professora, se relacionam? Eles mantêm uma interação, os seres vivos. Mas será que é só para se alimentar do jeito que a gente está vendo aí? Essa onça atacando o jacaré? Será que é só desse jeito? Para toda dúvida, tem um Tira Dúvidas. Os seres vivos se relacionam ou interagem entre si e o nome disso é relações ecológicas. Olha aí, olha o conceito. Relações ecológicas é a interação entre os seres vivos de uma mesma comunidade. Como assim, professora? Gente, esse termo aqui é importante, comunidade. O que é comunidade? É o conjunto de seres vivos de uma determinada região. Então, por exemplo, aqui na nossa imagem, que a gente tem uma imagem bem amazônica, né? Nós temos aí jiboia, nós temos onça, nós temos anta, nós temos preguiça, eu tenho seres vivos de uma mesma região. Do nada, se eu desenhar bem aqui um elefante, né? Um elefante não vai combinar. Né, gente? Ele não é da mesma comunidade, ele é de outra comunidade. Então, eu tenho que as relações ecológicas sempre vão acontecer entre seres vivos de uma mesma região, ou seja, relações ecológicas acontecem numa mesma comunidade, beleza? Vamos lá, a gente tem duas divisões de relações ecológicas, tá? Vamos ver a primeira. As relações ecológicas podem ser desarmônicas ou harmônicas. O que é uma relação desarmônica? É quando uma das partes, pode ser as duas também, é prejudicada, leva algum prejuízo, tá? E harmônica é quando as duas partes ou ambas as partes são beneficiadas. Ou, gente, quando para uma das partes é indiferente, para ela não vai ter prejuízo. O importante é que na harmônica não tem prejuízo e na desarmônica alguém vai sair prejudicado. Professora, eu não entendi esse termo aí, indiferente. O que é uma pessoa indiferente? Uma pessoa não, no caso, o que significa indiferente, né? É que não vai nem beneficiar e nem prejudicar, tá? É indiferente, tanto faz como tanto fez. A próxima divisão aí das relações ecológicas é que elas podem ser intraespecífica ou interespecífica. Intra significa dentro, tá? Intra significa dentro. Dentro do quê? Nesse caso, dentro da mesma espécie. Por exemplo, as abelhas. Eu tenho uma abelha, 2 abelhas, 10.000 abelhas, tá? Todas elas são abelhas. São a mesma espécie. Então, essas abelhas, elas mantêm uma interação. Ou seja, essa relação ecológica ela é intraespecífica. Agora, entre seres, entre espécies diferentes, eu tenho uma relação ecológica interespecífica. Interespecífica. Por exemplo, o carrapato e o cachorro. Quando, né, o nosso cachorro, por exemplo, tem carrapato, aí tem uma relação ecológica, tá? Só que o carrapato e o cachorro são seres de espécies diferentes. Logo, essa relação ecológica é interespecífica. Vamos dar uma olhada aqui? Gente, aqui nesse esquema tá mostrando aqui, ó, relações ecológicas, tá? Relações ecológicas, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas e, por sua vez, cada relação ecológica harmônica ou desarmônica também vai se subdividir entre
intraespecífica e interespecífica. Até poderia ser o contrário, a gente até poderia colocar aqui, ó, intraespecífica, interespecífica e ser harmônica e desarmônica, ok? Beleza? Vamos ver algumas dessas relações. Vamos começar com as relações harmônicas, que são aquelas em que nenhum ser é prejudicado. Ou os dois são beneficiados ou um dos dois. Sociedade. Gente, sociedade é uma relação ecológica em que eu tenho divisão de trabalho e é entre seres da mesma espécie, tá bom? Nesse caso, é uma relação ecológica intraespecífica, beleza? Só que esses seres, eles são fisicamente separados. Como assim, professora? Por exemplo, aqui, as formigas. Eu tenho uma formiga, aí eu vou ter outra formiga, outra formiga. São fisicamente separados. Eu tenho divisão de trabalho. Uma vai colocar ovos, outra vai ser soldado, né? Outros exemplos de sociedade. As abelhas, os cupins, os seres humanos, tá? E aí eu também tenho as colônias. Também é relação harmônica intraespecífica. Eu vou ter também divisão de trabalho, só que eles estão fisicamente unidos. Essa é a grande diferença entre sociedade e colônia. Aqui eu tenho uma caravela portuguesa. Essa caravela, ela é formada por vários seres que estão intimamente ligados. Eles não podem viver separados, eles estão fisicamente unidos. Então eu tenho uma colônia. Os corais também são colônias. Vamos para mutualismo. No mutualismo, eu já tenho espécies diferentes, ou seja, eu tenho relação ecológica harmônica interespecífica. No mutualismo, a troca ela é mútua, né? A troca mutualismo, a troca é mútua. O que é mútuo? Que um recebe e o outro também, tá? Só que ela é obrigatória. Exemplo, os líquens, né? Os líquens é uma associação entre algas e fungos. Um não pode viver sem o outro, eles são feitos um para o outro e eles vivem felizes para sempre. As algas fornecem sais minerais e os fungos umidade. Eles só vivem juntos. A protocooperação, eles também têm uma troca, mas um pode viver separado do outro. É sem obrigação. Aqui a gente tem o caranguejo paguro e aqui a gente tem uma anêmona, né? A anêmona está em cima aqui de uma concha. E aí, o que acontece? A anêmona protege o caranguejo e o caranguejo leva a anêmona, né? Aí, porque a anêmona ela não tem pé, ela é séssil, ela vive fixa. Mas quando ela anda com o caranguejo, ela tem mais chance de se alimentar. É melhor para os dois viverem juntos, mas não é obrigatório. Ok? Vamos para outra relação ecológica, inquilinismo. Inquilinismo lembra o quê, gente? Tipo aluguel, né? Parece. Olha aí, no inquilinismo, gente, o beneficiado utiliza o outro como suporte. Lembra, no inquilinismo eu tenho essa palavra-chave, suporte, tá? E para o outro eu tenho uma relação indiferente. Agora vamos entender o que é indiferente. Aqui eu tenho uma bromélia. A bromélia está aqui num tronco de árvore, tá? A bromélia, ela fica lá no tronco de árvore porque ela é pequena. Então ela sobe não, né? Nesse caso, ela vai crescer no tronco de árvore, que aí ela vai ter mais luz, né? E aí vai ser melhor para ela. E para o tronco de árvore, vai fazer diferença ter uma bromélia? Não vai fazer diferença. Logo, para ele, a relação é indiferente. Comensalismo, uma parte é beneficiada e para a outra a relação é indiferente. Então aqui a gente tem um exemplo clássico, tubarão e remorais. As remorais são esse peixinho aqui, tá, gente? Eles podem ficar fixo ou próximo ali do tubarão. O tubarão vai lá, se alimenta da sua presa e ele estraçalha. Quando isso acontece, sobra uns pedacinhos assim. Para quem sobra? Para as remorais. Gente, para o tubarão vai fazer falta aqueles pedacinhos? Não vai. Ou seja, para ele a relação é indiferente. Agora vamos começar as relações desarmônicas. Competição. Gente, na competição eu sempre vou ter uma disputa, tá? Por território, por reprodução, por alguma coisa. Tem que ter disputa. A competição ela pode ser tanto intraespecífica, como a gente está vendo aqui, entre seres da mesma espécie, como interespecífica. Beleza? Canibalismo. No canibalismo, um ser se alimenta de outro ser, só que da sua mesma espécie. Então, uma relação ecológica intraespecífica. Louva a Deus. O louva a Deus. A fêmea se alimenta do macho. É igual a viúva negra, né? Canibalismo. Outra relação ecológica. Predatismo. No predatismo, eu tenho o predador
e a presa. O predador é quem se alimenta, tá? É sempre no predatismo, um vai se alimentar do outro. E aí o predador beneficiado, né? Nesse caso aqui nós temos a onça, aí a beneficiada e a presa. Ah, gente, a presa é prejudicada, né? Tananana. Próxima relação ecológica, parasitismo. No parasitismo, gente, eu tenho aí também, né? As partes recebem um nome. O parasita, que é o ser que se alimenta de parte do seu hospedeiro. E ele também pode causar doença, tá? E o hospedeiro, que é aquele ser prejudicado. Nesse caso aqui eu tenho o carrapato, né? Que é um parasita externo. Ele vai lá, ó, e se alimenta de parte. Ele se alimenta de parte ali. No caso da minha cachorrinha, gente, a rabicó, muito linda. E eu também tenho... Aqui eu posso ter parasitas internos. No caso, aí eu tenho vermes, por exemplo. Mas a rabicó não tinha nada disso, tá, gente? Porque eu pagava muito caro para a rabicó ser aí bem cuidada, tá bom? Vamos para a próxima relação ecológica. Amensalismo. No amensalismo, gente, eu tenho aí que um ser vai lançar substâncias para prejudicar o outro em crescimento e em reprodução. Como assim, professora? Gente, eu tenho aqui, ó. Aqui o nome desse instrumento se chama placa de Petri. Na placa de Petri aí, eu tenho seres, alguns seres que estão crescendo aqui, ó, como algumas colônias. E aí, então, o que eu vou ter, gente? Eu vou ter um ser que não vai deixar o outro crescer. Ele vai, ó, lançar substâncias e não vai permitir que o outro cresça, tá bom? Relação ecológica, amensalismo. Aí no amensalismo, inclusive, isso daqui é um antibiótico. A gente vai ter uma relação de amensalismo. Por quê? Porque no antibiótico vai lançar substâncias e não vai deixar o outro crescer. Beleza? Espero que você tenha anotado aí tudo. E agora, a gente vai para o nosso checklist. As relações ecológicas, elas têm algumas divisões. Vamos relembrar. Olha aí, as relações ecológicas, elas são divididas em harmônicas ou desarmônicas. Lembrando que as harmônicas são aquelas em que os seres, ou os dois vão se beneficiar, ou para um vai ser benefício e para o outro vai ser indiferente. Agora, na desarmônica, não. Alguém aqui, gente, vai levar o prejuízo, tá? Sempre vai ter alguém prejudicado, alguém vai levar o prejuízo. Por sua vez, essas relações, elas podem ser divididas em intraespecífica, ou seja, vai acontecer entre seres da mesma espécie, ou interespecíficas. Vai acontecer entre seres de espécies diferentes, ok? Vamos lá, vamos relembrar as relações harmônicas que a gente viu. Olha aí, relações harmônicas, nesse caso, entre seres da mesma espécie, não é? Sociedade e colônias. Qual a diferença entre elas? Que na sociedade, os seres são fisicamente separados. Eu vejo uma formiga, eu tenho outra formiga. Eu vejo um cupim, eu tenho outro cupim. Tá bom? Nas colônias, não. Nas colônias eu não vejo a divisão entre esses seres, tá? Como nas caravelas portuguesas. Nas relações ecológicas harmônicas interespecíficas, eu tenho aí entre espécies diferentes. No mutualismo aqui, o exemplo mais clássico são os líquens. Os líquens é a associação entre algas e fungos e é obrigatório o mutualismo. Na protocooperação, eu também tenho uma troca, mas ela não é obrigatória. Tá? No comensalismo, eu tenho aí, gente, em que uma parte ela é beneficiada e para outra é indiferente. Assim como no inquilinismo, uma parte vai ser indiferente. Mas lembrando, a diferença, no inquilinismo, eu tenho que ter suporte, tá? Eu tenho que ter suporte. Muito bem. E nas relações desarmônicas, o que a gente viu? Que nas relações desarmônicas, as intraespecíficas, a gente viu competição e canibalismo. Mas lembrando que competição também pode ser interespecífica, tá? Ou seja, entre espécies diferentes. Na competição, eu tenho que necessariamente ter o quê? Disputa. Eu tenho que ter uma disputa.
território, por reprodução, até por luz. As plantas, por exemplo, elas disputam por luz. No canibalismo, eu tenho que um ser se alimenta de outro da sua mesma espécie intraespecífica. E aí, nas interespecíficas, a gente viu predatismo. No predatismo, eu tenho presa e o predador, tá? O predador é aquele que vai se alimentar e a presa que vai sair prejudicada. No parasitismo, eu tenho parasita e eu tenho hospedeiro, tá? O parasita, inclusive, ele pode ser externo, como carrapato, ou ele pode ser interno, como vermes, tá? E eu tenho o amensalismo, que é um ser que vai lançar substâncias para o outro não crescer, tá bom? Não tomar ali também o território, então, né, para aquele outro morrer, ok? Gente, quanta coisa aí, espero que você tenha anotado. E agora, vamos para nossa dica. Anote aí a nossa dica de número 1. Relações harmônicas, gente. A gente representa por alguns símbolos, na verdade as harmônicas e as desarmônicas. Como? Ou é positivo e positivo, ou é positivo e um zero, ou mais, ou mais e zero. Como assim, professora? Assim, gente, primeira coisa, que para ter relações, para ter uma interação, eu tenho duas partes. Uma parte e a outra parte, ok? Então a gente está representando isso. O mais significa o quê? O mais significa que tem uma parte que vai ser beneficiada. Ela vai levar o benefício. E quando eu tenho zero, significa indiferente. Como assim, professora? Por exemplo, nas relações ecológicas harmônicas de sociedade, colônia, mutualismo e protocooperação, ambas as partes envolvidas, as duas vão ser beneficiadas. Na sociedade, eu tenho vários benefícios. Ali, as formigas, por exemplo, elas vão se proteger, elas vão se alimentar. Na colônia, a mesma coisa, tem divisão de trabalho. No mutualismo, as duas vão ser beneficiadas. Por exemplo, os líquens. As algas, elas vão receber sais minerais e os líquens vão receber ali, ó, açúcares. Ok? Então, tem um benefício. Na protocooperação, também tem um benefício para ambas as partes. A gente viu o exemplo do caranguejo paguro e da anêmona. O caranguejo é protegido pela anêmona, recebe proteção, enquanto a anêmona recebe ali, ó, mais espaço, né? De que ela vai se alimentar melhor. Então, as partes são beneficiadas. Se as duas partes são beneficiadas, eu coloco aí, ó, mais e mais. Já no comensalismo e no inquilinismo, uma parte vai ser beneficiada e a outra tanto faz como tanto fez. Ou seja, vai ser indiferente. Gente, esses símbolos, eles estão representando nas relações ecológicas quem vai ser beneficiado e para quem vai ser indiferente. Vamos ver nas relações desarmônicas. Nas relações desarmônicas, lembra que eu tenho alguém que é prejudicado. E a gente representa o prejuízo de uma parte por menos. Tá aqui, ó, menos significa prejuízo. Professora, pode ser menos e menos? Pode. Na competição, por exemplo, a competição pode ser tão violenta, né, que as duas partes vão sair prejudicadas. Não vai ser benefício nenhum para uma nem para outra. Ou pode ser que na competição uma pode ser beneficiada e a outra prejudicada. E aí nas demais relações ecológicas, né, desarmônicas, canibalismo, predatismo, parasitismo e amensalismo, uma parte sempre vai ser beneficiada. E a outra é que vai levar o prejuízo. Por isso que a relação é desarmônica. Ou seja, gente, a gente pode representar as relações ecológicas por símbolos, não é? E uma parte melhor, o benefício e o prejuízo, né? Se você vê que uma relação ecológica tem mais e menos, você já sabe que ela é desarmônica. Tem um menos, tem alguém prejudicado. E se tiver mais e mais ou mais e zero, você já sabe que é uma relação ecológica harmônica. Agora a gente vai para o nosso encerramento. Espero que você tenha gostado do nosso Tira Dúvidas. Você já nos segue nas redes sociais? Siga @Centro de Mídias _AM
E quando postar aquela foto dos seus estudos, nos marque. Hashtag Projeto Conquistar Seduc AM. Bye, bye!